Olá, muito boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o executivo Gustavo Werneck, presidente da Gerdau, fundada há mais de 120 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que virou a maior produtora de aço do Brasil e uma das maiores empresas do país, com 36 mil profissionais e criada inicialmente para ser uma fábrica de pregos. Hoje é uma das maiores siderúrgicas do mundo. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. O Show Business de hoje vai falar com o CEO da maior produtora de aço do Brasil, a Gerdau. A multinacional é uma das líderes mundiais em siderurgia no mundo e emprega 36 mil profissionais entre diretos e indiretos. Gustavo Werneck é CEO da Gerdau desde 2018 e membro do Conselho de Administração. O executivo é a primeira pessoa de fora da família Gerdau a liderar a empresa. Gustavo Werneck, muito obrigado pela presença em nossos estúdios. Gustavo, a Gerdau lida com todos os setores da economia produtiva. Qual é o setor que está mais pujante no momento? Ou não temos nenhum setor hoje no Brasil pujante em 2024? Bom, Bruno, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo. E para nós, uma empresa que completou recentemente 123 anos de história, é uma oportunidade que a gente tem aqui contigo de contar um pouco dessas histórias, Ao longo desses 123 anos, tivemos acertos, tivemos erros, Talvez muitas dessas histórias possam ser compartilhadas e sirvam de inspiração para alguém. Então, participar aqui, a capacidade que vocês têm de contar essas histórias, de promover essas narrativas, então, um motivo de muita alegria. E agradeço novamente, parabenizo por esse programa incrível. Mas a Gerdau está, de fato, presente em todos os setores da economia. O aço é o produto mais importante da sociedade, mais importante do mundo. A gente não teria chegado até aqui se não fosse o aço. Ele vai continuar ao longo da história sendo esse produto tão relevante. Então, para nós, a gente está presente na construção civil, infraestrutura, nos prédios, nos automóveis, nos aviões, na agricultura, nos hospitais. Então, a gente está presente em toda a sociedade e, nesse momento, a gente está enfrentando um cenário, diria, menos pujante em todos esses segmentos. Embora, quando a gente olha para frente, a gente vê uma perspectiva positiva já ao longo de 2024 para que esses setores tenham uma retomada. Mas a maior preocupação nossa nesse momento não é nem essa demanda ou a pujança dos setores. Que nós estamos enfrentando um momento onde tem tido uma penetração muito forte de aço de outros países, aço subsidiado, aço que não é produzido ou comercializado seguindo as regras da Organização Mundial do Comércio. Então, a competição desleal nesse momento que está dificultando a gente continuar atendendo o mercado brasileiro como a gente sempre fez. Você está falando isso por conta da concorrência chinesa, A gente tem que explicar aí para o nosso espectador, o nosso ouvinte, que ano passado foram importados 5 milhões de toneladas de aço, mais de 90% veio da China. É isso, Exatamente, da China e alguns outros produtores, especialmente na Ásia. O que está acontecendo é que a China, ela passa nesse momento por um período de transição nos fundamentos da sua economia. E durante essa transição, a China tem colocado uma capacidade adicional de exportação muito grande. E esse aço é um aço que ele entra em países como o nosso a preço menor do que o custo de produção na China. Então existe um subsídio do governo que faz com que esse aço ele tenha uma penetração naqueles países que não colocaram algum tipo de defesa comercial que prejudica de uma maneira assim muito intensa aqueles produtores locais. Então, nós não somos contra a competição, a gente sempre houve penetração de aço importado no Brasil. O que a gente quer é uma competição justa, uma competição isonômica, uma competição que ela esteja alinhada àquilo que a Organização Mundial do Comércio prediz. Então, para nós, é só criar um ambiente onde essa competição, ela de fato, ela possa ser isonômica e leal.
Hoje, o maior mercado da Gerdau está aonde? É mercado local? É América do Norte? É Estados Unidos? Isso é incrível, porque durante os 123 anos da Gerdau, os 2 últimos anos, a operação nossa da América do Norte, ela ficou maior do que a operação no Brasil. Isso é uma coisa que a gente nunca pensou anteriormente. E um dos grandes motivos disso, ele reside exatamente nessa penetração que a gente não imaginava que um dia aconteceria de tanto aço importado da Ásia e da China. Então, nesse momento da nossa história, nos 2 últimos anos, os Estados Unidos, a América do Norte, é o maior mercado que a gente tem. Maior, muito mais do que o mercado local aqui brasileiro. A gente tem aqui no Brasil uma gama de produtos, né, uma penetração em todos os segmentos da economia que a gente não tem na América do Norte. Então era um negócio impensado para nós. Mas em função desses 2 últimos anos, da economia norte-americana muito sólida, muito pujante, a operação nossa da América do Norte ela ficou maior em termos de geração de resultados financeiros do que a nossa operação no Brasil. Mas em curto, médio prazo, você tem uma previsão, uma projeção de uma alteração de quadro, por exemplo, de voltar o Brasil a ser o maior mercado de vocês? Isso pode ser de forma muito rápida. Se o governo brasileiro compreender com mais, diria, intensidade, implantar medidas para fazer com que essa competição seja mais justa, seja mais isonômica, isso de um prazo muito curto, a gente pode retomar nossa capacidade produtiva no Brasil e podemos, em poucos meses, voltar a ter a nossa operação no Brasil, gerando mais resultados do que a nossa operação na América do Norte. Esse aço que a gente está falando, esse aço importado principalmente da China, né, desse número que eu falei aí, ele não é taxado. O governo vai taxar de alguma forma? Esse tem sido o nosso grande debate. Quando a gente observa essa situação no mundo atual, 27 países da União Europeia, Estados Unidos, México, eles colocaram nos últimos meses a defesa comercial para que os produtores locais possam competir de forma mais justa com esse aço que entra importado. Então, o nosso debate junto ao governo federal, que a gente se inspire e veja esses mecanismos que foram implantados por esses países e a gente possa fazer o mesmo aqui no Brasil. Você falou inicialmente, quando abriu o programa, sobre os 123 anos da Gerdau, uma empresa centenária, e você está lá há 20 anos, é isso? Há 20 Exatamente, anos, desde 2018 no cargo principal lá, como CEO, e você está há 20 anos na empresa. Como se manter, como uma empresa consegue manter a relevância em tanto tempo? Isso é um grande desafio para nós e tem sido, porque existem poucas empresas no mundo que completaram 123 anos de história. Então, para nós, a gente sempre olha essas empresas como inspiração e, ao mesmo tempo, a gente tira o aprendizado daquelas empresas que ficaram pelo caminho. Então, para nós, assim, essa humildade de entender que o que nós fizemos até então não é suficiente para garantir nosso futuro. A gente está diariamente se questionando o que a gente pode fazer melhor, como é que a gente pode servir melhor nossos clientes, como é que a gente pode focar mais nas pessoas. Isso é uma reflexão, um debate contínuo que a gente tem. E começou como uma fábrica de pregos, é isso? Exatamente, nós começamos... Em Porto Alegre. No dia 16 de janeiro de 1901, com uma pequena fábrica de pregos em Porto Alegre. E virou uma das primeiras multinacionais brasileiras e virou essa potência que é uma das principais no mundo, né, no setor de siderurgia. Exatamente, e para nós, essa relevância que a gente construiu ao longo dos anos, ela passou por um entendimento de que o que há de mais importante para nós são as nossas pessoas. As pessoas para nós, não somente as nossas colaboradoras e colaboradores, mas os nossos clientes, os nossos parceiros, as comunidades onde a gente atua. Então, de forma simples, assim, o que fez a diferença para nós ao longo da nossa história foram as pessoas. São as pessoas, mas dentro dessas pessoas, esses milhares de profissionais que trabalham dentro da organização, tem uma cultura, né? Qual que é a cultura da Gerdau? A cultura da Gerdau é exatamente essa construída nas pessoas, né? A gente entende que a gente deve, ao longo do tempo e cada vez mais, a gente valorizar essas pessoas, a gente entender essas pessoas, a gente criar valor para as pessoas, ao mesmo tempo que a gente cria um ambiente onde essas pessoas possam ser quem elas são, elas possam se expressar livremente, elas possam colocar o seu potencial criativo. Então, cada vez mais a gente entende que um dos grandes diferenciais que as empresas precisam ter no futuro é a capacidade de utilizar todo esse potencial criativo e ilimitado que o ser humano tem.
Falando em profissional, esse mundo aí, esse exército de 36 mil profissionais que tem no universo Gerdau, um dos seus profissionais resolveu fazer uma pergunta para você e a gente vai acompanhar agora aqui no telão do Show Business. Eu não sei qual que é a localidade, se é no Rio Grande do Sul, se é em São Paulo, mas tem essa pergunta para você. Olá, Gustavo, sou a Thaís, trabalho na redução 1 da unidade de Ouro Branco. Para você, o que é ser uma boa liderança? Pô, que legal, assim. Primeiro, agradecer a Thaís, né, pela pergunta e, Bruno, muito feliz, assim, de ver que há um sonho de muitos anos de ver as mulheres ocupando as posições que elas merecem num segmento industrial. Isso é um sonho sendo realizado, né? Porque durante muito tempo o segmento industrial foi visto como um setor de masculino, né? Quase na totalidade ali. E esse crescimento, assim, das mulheres ocupando posições no ambiente industrial, acho que um grande sonho, um grande exemplo. Então, eu queria também agradecer e parabenizar a Thaís aí pela carreira que ela tem tido com a gente, né? E tem contribuído muito na nossa usina de Ouro Branco em Minas Gerais. Né? Mas respondendo a pergunta, tem que responder a pergunta, a liderança aí. O que é ser um bom líder? Não poderia, antes de responder a pergunta, agradecer, até porque a pergunta da Thaís tem muito a ver com esse tema de pessoas também. Isso. Em primeiro lugar, quando ela pergunta o que é uma liderança de sucesso, acho que a gente precisa definir o que é a minha crença com relação a um líder. O que é um líder? Eu tenho uma definição de muitos anos que a pessoa se torna líder quando ela para de tomar decisões e passa a fazer escolhas. A partir desse momento que ela tem condição de fazer escolhas, ela passa a ser um líder. E o líder de sucesso, para mim, é aquele líder que coloca as pessoas, de fato, à frente de tudo. Aquele líder que compreende com profundidade quem são as pessoas que trabalham com ele, que criam valor para essas pessoas, que motivam, incentivam essas pessoas a ser quem elas são, a colocar esse potencial criativo e conseguem construir valor para essas pessoas através de tudo que a empresa tem. Mas também os seus clientes, as comunidades, todos aqueles públicos com os quais a gente se relaciona. Então, para mim, uma liderança de sucesso é aquela liderança que, de fato, olha e coloca as pessoas na frente e no centro de tudo. E sabe delegar, é isso? A delegar faz parte de uma criação, desenvolvimento de potencial para as empresas, mas não é um negócio fácil de fazer. Porque a delegação, ela passa, em primeiro lugar, por um negócio chamado ego. Tu tem que reduzir o teu ego, entender que tu deveria ter sempre pessoas que são melhores do que você, delegar, dar autonomia para essas pessoas, dar espaço para que essas pessoas cresçam, e aí a mágica do desempenho organizacional começa a acontecer. Bom, e nesses 123 anos de história, foi uma tremenda de uma responsabilidade para você mesmo como profissional ter sido o escolhido pela família Gerdau de ser o primeiro CEO, o primeiro presidente da empresa, porque nessas várias décadas sempre teve alguém da família. Por que você acredita que você foi o escolhido? Em primeiro lugar, essa posição para mim é uma posição como qualquer outra que eu posso contribuir para a Gerdau. Então, não existe nenhum tipo de orgulho, do sentido de ego. É uma posição que eu contribuo como qualquer outra colaboradora e colaborador para a Gerdau e para o seu futuro. Mas a Gerdau vem passando há alguns anos por uma profunda transformação cultural. De cada vez mais colocar, como eu comentei, as pessoas à frente de tudo, de ter uma cultura que ela valorize todas aquelas pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, a escolha para essa posição, ela veio nesse encontro de ser um grande embaixador, um grande guardião, um grande incentivador dessa cultura que a gente vem criando. Olha só, eu quero voltar ao início do nosso programa, quando a gente falou sobre os vários setores, né? Que você falou sobre o setor imobiliário, o setor automotivo, que talvez nenhum deles atualmente está pujante no Brasil. Isso pode mudar a curto prazo. Mas eu quero mostrar para a nossa audiência que a empresa, ela já anunciou que ela projeta investir 12 bilhões de reais esse número é entre 2021 e 2026 no país, sendo 5 bilhões de reais só no estado de Minas Gerais até 2026. Todos esses números que eu estou falando, todos esses investimentos, eles estão garantidos ou pode acontecer de alguma forma eles serem revistos com demanda de determinado setor, demanda de determinado estado ou mesmo demanda do país.
ele pode ser revisto, esses investimentos de vocês? Nesses 123 anos de história, a gente aprendeu a importância da gente pensar no longo prazo. Então, a gente acredita muito no Brasil no longo prazo. Então, temos esses debates atualmente com o governo federal, como é que a gente pode criar essa condição de competitividade. Mas a gente sempre olha o longo prazo e a gente continua acreditando muito no Brasil. Quando a gente, por exemplo, vê esses debates que sucederam à divulgação da nova Indústria Brasil, a gente vê iniciativas como essa muito positivas. O que você achou, em primeiro lugar, do Nova Indústria Brasil? Chamo bastante positiva. Acho que ela traz assim, a indústria de volta para o lugar que ela merece. Então, esse debate do Brasil voltar a se industrializar, ele mostrar a perda que houve nos últimos anos da participação da indústria no PIB, ele começar a colocar alguns elementos que já existiram, outros novos, essa questão de priorizar por missões. Então, a gente enxerga como muito positivo, embora ajustes precisam ser feitos, né, como qualquer empresa, como qualquer governo. Então, a gente chegou de forma muito positiva esse anúncio, porque ele traz de volta a indústria para o centro das decisões econômicas do Brasil. E por que teve essa queda nos últimos tempos na indústria brasileira? Não foi só o Brasil. Os países da América Latina, da América Central como um todo, com exceção do México, eles não priorizaram a indústria como deveria priorizar. Então, economias em desenvolvimento como a nossa, ela não pode prescindir da indústria como grandes alavancas de crescimento. Não é à toa que a participação do setor de indústria de transformação como a nossa, ela saiu de mais de 20% do PIB há 30 anos atrás para próximo de 10%. Muito pouco isso. E um setor que tem uma participação muito relevante na geração de impostos federais, no pagamento de fundos para a previdência do governo. Então, não dá para prescindir desse setor. Então, eu acho que coloca de volta a possibilidade de o país ter uma indústria forte. Isso vai criar condições econômicas muito importantes no futuro. Se a gente elencar os setores que a Gerdau atende, que são todos, mas assim, em ordem do que vocês atendem mesmo, os principais são quais? Os principais setores são construção. Construção, imagino, em primeiro lugar, né? Tá. E o segundo, o setor industrial. Tá. Setor industrial também, clientes desde o setor automotivo, desde setores mais relevantes nessa transição energética, como o setor de energias renováveis. Então, essa gama de toda a indústria brasileira e a construção civil são os dois setores mais relevantes para nós. A gente recebe aqui presidentes de muitas empresas do setor automotivo. E o setor automotivo está passando por uma grande transformação embicando ali para eletrificação, né? É uma coisa irreversível, todas as montadoras praticamente anunciando seus novos lançamentos de carros ou elétricos ou híbridos. Como é que vocês veem como é que está o setor automotivo na visão da maior produtora de aço? O setor automotivo ele é muito relevante para a Gerdau. A gente não produz o aço para as carcaças dos veículos, mas os aços que estão em motor tradicional de combustão, para suspensão, para eixos de transmissão, que são aplicações muito nobres, até do ponto de vista de segurança das famílias que dirigem um carro. Esse aço é a Gerdau e a gente está presente ali. Então, uma tendência, essa questão da eletrificação, ela vai caminhar ao longo dos próximos anos para ela ser uma realidade cada vez maior. Talvez não seja na velocidade que a gente imagina, nem no Brasil, nem no mundo, por algumas dificuldades ainda de grid, de infraestrutura, de tecnologia de bateria, mas é um caminho sem volta. O que para nós tem sido muito significativo nos últimos anos, que essa transformação da indústria, ela tem exigido aços cada vez mais leves, aços cada vez mais puros, aços cada vez mais limpos. Então a gente tem investido, como a gente nunca investiu nos últimos anos, em buscar tecnologias e aplicar tecnologias na produção do que nós chamamos de aços especiais, para que esses aços possam sustentar esse crescimento. Então, a nossa Gerdau no Brasil, ela está absolutamente preparada, olhando até o ano de 2030, para poder fornecer todos os aços que serão necessários para essa transição de produção de veículos elétricos e principalmente híbridos no Brasil. Pois é, até 2030 e pós 2030... Já tem o planejamento, as ideias? Então, o planejamento sempre olha a longo prazo, a gente está muito bem preparado para investir. À medida que essas coisas forem se concretizando, essa tendência ela for se materializando, a gente for sentindo essa confiança de que a gente vai continuar tendo uma indústria automobilística muito forte no Brasil, a gente vai estar sempre investindo antes para a gente estar preparado para atender esse mercado que
pode acontecer e pode crescer depois de 2030. Eu queria falar de inovação com você, porque vocês têm uma área ali destinada, na verdade são algumas áreas ali de vocês, que engloba esse tema aí de inovação. Vocês têm o Gerdau Next, né? O Gerdau Next é o quê? Então, nós chamamos um braço de novos negócios para a Gerdau. Tá. Como a gente entregar mais serviço para os nossos clientes, como a gente criar novas fontes de receita para a Gerdau tradicional. Então, realmente é um braço de novos negócios. É de pesquisas, o que é ali? Só de pesquisa, mas um exemplo prático para todos entenderem. Ali dentro da Gerdau Next tem empresas que hoje estão muito focadas em modelos construtivos mais rápidos, mais limpos, para atender o mercado nacional. Então, a gente tem modelos de negócio hoje em que, ao invés de ser feita a construção na obra, a gente faz a construção dentro de um galpão industrial, dentro de uma indústria, e a gente já leva a construção pronta. Então, a gente reduz prazos de obra de 18 meses, em alguns casos de 24 meses, para pouco mais de 3 meses. Então, soluções como essa, de desenvolver tecnologias para a indústria da construção, elas estão dentro da Gerdau Next. O que é inovação para você, Gustavo? A gente começou a inovação como uma área de inovação isolada da empresa, a gente aprendeu que isso não funciona. Em algum momento a inovação ela virou transformação digital dentro da Gerdau. E hoje você foi muito responsável, né? Você assumiu ali uma área de... Antes de você virar o CEO, você cuidou ali de uma área tanto de tecnologia quanto de transformação digital, né? Quando eu voltei da Gerdau na Índia em 2015, aí eu assumi essa área de TI tradicional e transformação digital, e a gente começou a criar as bases para isso que a gente está chamando agora de inovação. Mas para nós hoje a gente não chama nem mais transformação digital, chama transformação de negócio. Como a gente usa todo esse conhecimento que a gente adquiriu, que tem no mundo, para a gente poder melhorar o desempenho dos nossos negócios, não só do ponto de vista de criação de valor econômico, mas também de criação de valor para os nossos clientes, de uma melhora significativa daquilo que de fato é importante para o nosso colaborador. Então, um exemplo simples de entender é a segurança do trabalho. Para nós, assim, a gente se assusta um pouco com as estatísticas de quantos acidentes de trabalho ainda acontecem no mundo. Então, para nós, assim, um grande sinal de respeito pelas pessoas é a gente criar condição para que as nossas colaboradoras e colaboradores entrem para trabalhar e voltem para suas casas ainda com mais saúde do que tiveram. Então, para nós, isso é um valor muito grande. Então, a gente tem utilizado muito tecnologia, muito transformação digital, para que a gente possa prever antecipadamente, né, algum risco e a gente pode atuar. Então, do ponto de vista também ambiental, de segurança e toda a abrangência do ESG, a transformação de negócio, que veio da transformação digital e da inovação, ela tem sido muito presente no nosso dia a dia. Você falou da experiência que você teve durante 2 anos na Índia, é isso? Foi quanto tempo que você passou na Índia como diretor da empresa? Gerdau teve uma operação na Índia durante vários anos, não tem mais, mas de 2013 a 2015 eu morei na Índia para trabalhar. Exatamente. Como é que foi essa experiência na Índia? Foi uma experiência, eu diria, das melhores da minha vida. É mesmo? Então, a Índia é um país bastante diferente do que nós estamos acostumados no mundo ocidental. Quando tu vai para lá com teu espírito aberto para aprender, para absorver novas culturas, para entender que não existe certo ou errado, só existe o diferente faz com que todo mundo cresça, com que tudo muito melhore. Então, foi uma experiência única de aprender assim, uma cultura que é muito diferente da nossa, mas são pessoas extraordinárias. Então, sinto muita saudade daquele tempo que eu morei na Índia com a minha família. Você começou na Gerdau há 20 anos, é isso? Você tem quantos anos de Gerdau? Exatamente, 20 anos. 20 anos. Você começou como... Que cargo que você tinha? Sou engenheiro mecânico e comecei como um engenheiro tradicional. Engenheiro de investimentos, de implantação de investimentos. E dali, com alguns anos, a minha carreira foi para um caminho completamente diferente do que a engenharia tradicional. Que você nem imaginava, talvez, é isso? Não imaginava, mas eu sonhava, né? Eu sempre tive essa questão de que as empresas tradicionais, elas precisam ser mais humanizadas. Elas têm um potencial incrível das pessoas que ele não é utilizado no seu máximo potencial. Sempre tive um olhar muito, muito humano para as organizações. Então, foi questão de tempo de desenvolver essa minha perspectiva mais de pessoas, mais humana, saindo da área de engenharia e tocando outros negócios. O que é determinante para você contratar um profissional ou até promover internamente? Puder resumir num único ponto, assim, eu chamo o brilho nos olhos, né? Aquela vontade de
de vencer, aquela vontade de progredir, aquela vontade de desenvolver novas pessoas, aquela vontade de entregar um legado para a empresa e para a sociedade. Então, quando tem esse brilho, essa vontade, para mim é um elemento... Você consegue identificar rápido o cara que tem numa sala ali um brilho no olho? Seria muita arrogância dizer que eu consigo, mas eu nunca deleguei essa atribuição de selecionar pessoas. Eu nunca atribuí isso para a área de RH, recursos humanos. Eu sempre fiz e aprendi e tive lá. Você gosta de... Gosto e tu vai aprendendo a conhecer mais as pessoas, vai aprendendo a identificar esse brilho. Então, eu sempre conduzi a tarefa de selecionar pessoas por minha conta própria, com o apoio do RH. Agora, qual a característica de um profissional que você não contrata e internamente talvez até pode demitir? Olha, acho que é muito forte dizer a característica num contrato, assim. Acho que cada pessoa tem o seu brilho, cada pessoa tem o seu potencial. Eu, quando entrevisto uma pessoa, eu sou muito cuidadoso a ter certeza de que nós compreendemos aquele ser humano na sua integridade. Então, um ponto assim que eu diria que precisa ser bastante olhado, assim, a pessoa ela tem empatia e respeita o ser humano, independente de onde vem, é importante independente de quem seja, ele respeita o próximo e o ser humano na sua integridade. Então, isso para mim é uma característica muito importante de que se não tem respeito pelas pessoas, geralmente eu acho que não trabalharia comigo. Imagino. A gente está falando de recrutamento, né, de uma das maiores empresas do Brasil, aí, com milhares de profissionais. Eu quero falar do programa de trainee de vocês, porque o programa de trainee de vocês é um dos mais disputados do país. Isso não é de agora, já é muitos anos. Eu lembro até que na faculdade eu já lembrava da Gerdau lá como um dos processos aí de recrutamento mais disputados mesmo do país. Hoje, o que vocês procuram nos jovens que se inscrevem no trainee de vocês? Esses temas que eu já comentei anteriormente... O brilho no olho, né? Mas uma capacidade de entender o seu cliente, né? Então, durante muitos anos, um programa de trainee da Gerdau, ele era o típico programa de buscar somente engenheiros, de área técnica. Então, para nós hoje, independe qual a área de formação, independe da onde veio, né? Se essa pessoa tiver uma capacidade de olhar o próximo, olhar o seu cliente, saber ouvir genuinamente, entender como é que cria valor para o cliente, para os outros públicos com os quais a gente se relaciona, essa é uma pessoa que provavelmente vai trabalhar na Gerdau. E o último trainee de vocês foi muito disputado? Foi um programa de 220 vagas de trainee com 40 mil candidatos. 40 mil? Foi o maior programa da Gerdau em termos de inscrições. A gente está muito feliz, assim, que as pessoas com as quais a gente vem trabalhando desse programa têm trazido contribuições enormes para a organização. Mas você, falando ainda desse programa e principalmente dos funcionários mais jovens, eu quero falar um pouco até da geração mais jovem. Como é que você avalia essa nova geração jovem que chega no mercado de trabalho? Como é que é qual que é a tua visão deles? Eu acho que tem talvez muito paradigma, muito preconceito, né, dessa questão geracional. São pessoas incríveis que querem vencer, que querem ser ouvidas, que querem participar, que querem contribuir. Eu acho que mais passa pelo papel nosso de líderes, a gente se transformar e a gente poder acolher essas pessoas que nasceram num mundo diferente. Então, exemplos práticos do que a gente fez. A gente não tem mais na Gerdau essas estruturas tradicionais de pirâmide. A grande parte da organização está estruturada hoje pelo que o mercado chama de esteiras ou squads. Então, o que são essas esteiras? Ao invés de termos as estruturas tradicionais, com diretor, com gerente, com chefe, nós temos pessoas que estão num grupo direcionadas a resolver determinado problema de negócio. Então, naquele grupo, as pessoas não têm hierarquia. Então, se é um trainee, se é um estagiário, se é uma pessoa com muita experiência, todos ali têm uma capacidade de contribuir. Agora, para isso, tu precisa criar um ambiente onde, de fato, a gente respeite todas as pessoas na sua integralidade. Então, independe de quantos anos de experiência ela tem na Gerdau, certamente essa pessoa viveu histórias, ela foi em lugares que outras não foram, ela viveu experiências diferentes. Imagina o potencial que cada uma dessas pessoas tem
para contribuir para a gente resolver um dos desafios de negócio que a gente tem. E a gente tem uma pergunta agora do nosso comentarista aqui da Jovem Pan, o Luiz Felipe Dávila. Vamos ver o que o Dávila pergunta ao Gustavo Werneck da Gerdau. Oi, Gustavo, tudo bem? Gustavo, minha pergunta para você é o seguinte: o Movimento Brasil Competitivo publicou recentemente um estudo mostrando que o setor privado gasta 1,7 trilhão de reais por ano para se fazer negócio no Brasil. Entre essas enormes ineficiências estão a insegurança jurídica, deficiência de infraestrutura, pouco acesso ao crédito e os contenciosos tributário e trabalhista. Por que o setor privado no Brasil não está unido em torno da agenda da abertura comercial, do aumento de produtividade e competitividade e de maior inserção do Brasil no mercado global? Muito obrigado. Bom, Felipe, obrigado pela pergunta, e a pergunta é muito boa para talvez desmistificar alguns aspectos relativos a que o Felipe colocou. Em primeiro lugar, a indústria brasileira, ela defende muito a abertura, tá? A gente quer competir globalmente de igual para igual. O Brasil tem uma capacidade de exportação que pode ajudar muito a economia. Só que a questão hoje é que o Brasil tem, como o Felipe comentou, o que se chama de custo Brasil. Esse custo Brasil que está sendo falado há muitos anos, ele nunca tinha sido quantificado. Quanto é isso? Quanto vale isso? O Movimento Brasil Competitivo, ele fez um estudo muito detalhado, pela primeira vez na história, ele dá números para o custo Brasil. Então, esses números que ele comentou são números muito significantes, porque o custo Brasil hoje ele corresponde a 22% do PIB. Essa é a diferença entre o ambiente de fazer negócios baseado na OCDE e boas práticas mundiais e a ineficiência que o Brasil tem de fazer negócios. Então, um exemplo prático que eu poderia te dar aqui, Bruno, e falar para o Felipe, eu comentei que as operações da Gerdau no Brasil e nos Estados Unidos, elas são de tamanhos muito parecidos. E que os Estados Unidos passou, no último ano, o Brasil. Exatamente. Então, a área tributária, que é um dos grandes problemas, eu tenho 122 pessoas hoje que trabalham na área tributária no Brasil. Eu tenho 3 nos Estados Unidos. 3. Então, isso demonstra a complexidade que é o sistema tributário brasileiro. Então, isso tira competitividade. E como é que se abre o Brasil hoje sem nos criar a condição de competir de igual para igual? Então, a questão de abertura comercial total, ela sempre teve na pauta. A questão é que precisa ter um timing disso aí, não pode fazer uma abertura total no Brasil sem resolver coisas como essa. À medida que a reforma tributária fosse se concretizando, que for eliminando essas ineficiências do Brasil, que for reduzindo esse custo do Brasil, a abertura pode acontecer. Com uma empresa como a nossa, e a gente olha isso há muitos anos, hoje a gente compete de igual para igual com qualquer grande produtor de aço no mundo. Então, dos muros, dentro dos muros e das fronteiras de qualquer planta nossa no Brasil, a gente compete de igual para igual. O problema é que quando sai, esse aço está pronto, por todas essas questões que foram comentadas, e tributos é uma delas, a gente perde competitividade para exportar. Então, a questão, assim, abertura comercial sim, mas à medida que forem criando as condições de competitividade para a nossa indústria. E o custo Brasil atrapalha demais. Demais. Mas e a consequência da reforma tributária? Então, a reforma tributária é um excelente ganho de longo prazo. Né? Está claro que isso vai criar as condições de competir melhor, só que a reforma tributária ela vai trazendo os benefícios ao longo do tempo. Então, nossa questão de abertura é só não se fazer uma abertura abrupta, porque se fizer, ele acaba definitivamente com a indústria nacional. Então, à medida que se forem criando alternativas para reduzir o custo do Brasil e colocar uma condição de competitividade global, as empresas brasileiras têm condição de sobra de competir. Então, a questão é só o timing disso. E você falou que dá para mudar e mudar rápido, né? A questão até dos setores brasileiros, da pujança de cada setor, dá para mudar a curto prazo, né? O que precisa? Será que esse ano pode ser um grande ano? A gente tem eleições municipais no Brasil, a gente tem eleições americanas, né? Você está confiante esse ano de 2024? E diga-se de passagem, esse é um ano no mundo em que 50% da população vai estar em período eleitoral, né? São vários países ao mesmo tempo, né? Então é uma grande transformação pela qual o mundo pode passar. Não é à toa que recentemente eu estive no Fórum Econômico Mundial em Davos. Um dos grandes debates foi a respeito de criar novamente um ambiente de confiança global, né? Onde possa se sentar na mesa todos os interlocutores e voltar a se falar.
Então, isso foi um dos temas centrais. Voltar a se falar. Voltar a se falar. Então, é uma agenda em torno dos grandes problemas, como o climático. Então, esse foi um tema central. Então, se espera que, pós essas eleições que vão acontecer no mundo, né, se crie um ambiente, como a terminologia que foi usada em Davos, de confiança, né, de trust, para que volte a ter um ambiente adequado para fazer negócio. Porque um dos principais problemas enfrentados hoje é a criação de emprego, é a criação de novos postos de trabalho, é a criação de renda. Então, temas como esse são muito importantes. É por isso que eu acredito que, à medida que essas coisas forem se concretizando no Brasil e no mundo, existe uma possibilidade grande para nós, como companhia e outras grandes empresas brasileiras, que podem exportar, que podem competir de igual para igual. Então, o seu potencial que está aqui, está presente no dia a dia, e a hora que a gente combater essa competição desleal e a gente criar mais competitividade a nível Brasil para a gente poder exportar, existe uma máquina incrível hoje no Brasil que ela está pronta para ser ligada, para contribuir com a economia, e a gente vai fazer parte disso, porque essa é a nossa história ao longo de 123 anos. Nós somos uma empresa brasileira, a gente ama estar aqui, a gente é muito competitivo, a gente tem um foco muito grande nas pessoas, a gente tem uma contribuição muito diferenciada ao longo do tempo para criar valor para a sociedade. Então, o que a gente pede? Dê oportunidade para a gente voltar a produzir, dê oportunidade a gente voltar a contribuir, e a gente faz. Exatamente. Você falou de Davos. Foi falado lá de uma pergunta que eu sei a resposta. Foi falado lá de inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial, Gustavo, impacta o setor que você está inserido? Esse foi um dos temas relevantes que eu participei de vários debates sobre isso. A inteligência artificial já é uma realidade, né? Escutei várias pessoas dizendo que a inteligência artificial, ela, em termos de contribuição para a sociedade, ela é maior do que a invenção da internet. Maior? Maior. E os dois grandes debates que houve em Davos, o primeiro é relacionado à regulação e o segundo relacionado a como preparar as pessoas que irão perder os seus empregos, os seus postos de trabalho, como preparar essas pessoas para terem novas profissões, para terem uma reinserção no mercado de trabalho. De quem é a responsabilidade, como isso vai ser feito. Então, os dois grandes debates da inteligência artificial, eles geraram em torno de regulação. Tem alguma resposta? Tem algum caminho já, Gustavo? Como é que vai ser esse equilíbrio aí? Porque muitas funções vão ser, talvez, extintas até. Como repor as, talvez, outras funções que também serão criadas? Acho que nesse momento tem mais pergunta do que resposta. Questões, Mas o tema aparecendo agora, vindo à tona, ele vai possibilitar que essas respostas sejam encontradas. Porque eu olho no Brasil, por exemplo, e um tema que eu vivo muito no dia a dia, e dentro da nova Gerdau, da Gerdau com a nova cultura, eu tenho pessoas assim que são muito melhores do que eu no dia a dia da Gerdau, o que me faz ter tempo para me envolver em temas como esse e contribuir. Por um lado, eu vejo assim uma taxa de desemprego muito intensa em jovens entre 18 e 24 anos. Por outro lado, eu vejo milhares de posições hoje abertas no Brasil, em empresas de diversos segmentos, buscando pessoas que possam trabalhar com tecnologia, que possam trabalhar com dados, né? Então, tem desafio de um lado, mas tem oportunidade do outro. Eu acho que empresas como a nossa, que querem ser protagonistas na contribuição para a sociedade, elas têm um papel de ser aglutinador entre buscar esses desafios, buscar as oportunidades e fazer essas coisas conversarem. Então, eu acredito muito que a iniciativa privada, que empresas como a Gerdau podem contribuir ainda mais para encontrar soluções para esses problemas que estão aparecendo atualmente na humanidade. Muito bem, Gustavo Werneck, da Gerdau. Gustavo, agora um lado bem pessoal. Você tem 2 filhos. Quais são as maiores lições que você dá a eles? Tenho 2 filhos, a Mariana, que está próxima de completar 15 anos, o Lucas, que recentemente completou 13. A maior lição... Adolescentes estão naquela fase... Como é que você define a adolescência deles? Fase incrível, assim, de conhecimento, de começar a contribuir. O maior aprendizado que eu tive com eles, assim, é a gente ter capacidade de ouvi-los. Então, eles têm já um conhecimento, uma visão de mundo que é muito diferente da nossa. Então, acho que a grande lição que eu adquiri nos últimos anos, à medida que eles forem crescendo, a gente tem que dedicar tempo de qualidade. A gente tem que estar junto deles, a gente tem que colocar nosso tempo, talvez
para educar, mas também para aprender com eles. Então, essa é uma grande lição que eu tive nos últimos anos e tenho dedicado muito tempo de qualidade, com a cabeça muito aberta, porque eu acho que eles podem contribuir muito para a minha transformação como líder e para a minha transformação como ser humano também. Muito bem, nós estamos conversando com Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, maior produtora de aço do país. A gente volta daqui a pouco e logo mais com mais um bloco com o Gustavo. Até já. E nós voltamos com mais um bloco, com essa entrevista com Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Gustavo, eu terminei o último bloco falando de lições que você passa para os seus 2 filhos adolescentes. Qual é a maior lição que a família Gerdau, essa família que fundou uma empresa com 123 anos de história, uma empresa brasileira, como você bem destacou e tem que ser destacado, qual é a maior lição que você tira dessa família empreendedora? Uma lição de aprender um a ouvir o outro, entender que muitas vezes se tem pontos de vista diferentes, mas com a capacidade genuína de ouvir, se consegue encontrar as melhores soluções para conduzir os negócios, uma paixão incrível por seus negócios, pelas pessoas, pelos clientes. Então, uma família que sempre me inspirou e continua me inspirando. E não é à toa que conseguiram construir uma empresa com essa longevidade. Eu tenho certeza de que, com a cultura que a gente vem modernizando nos últimos anos, a gente vai ter a alegria de completar muitos anos pela frente, mantendo a humildade, mantendo os pés no chão. Teve alguma frase que eles falaram no momento da sucessão? Porque é o produto deles. É claro que eles seguem como acionistas e eles estão no conselho de administração? Se seguem como acionistas e são membros do conselho de administração. Mas no momento da passagem de bastão, teve alguma frase que você lembra que marcou? Talvez não uma frase específica, né? Mas desde o primeiro dia assim, me deram muita autonomia para fazer as coisas. Então, eles se colocaram num papel assim, que estamos aqui para contribuir com você. Então, naquele momento onde tomaram a decisão, de fato, eles me deram a autonomia para poder fazer a transformação que a gente precisava fazer. Então, isso me marcou muito, né? Porque é muito comum em empresas que passam por transição como essa, tu nomeia um novo líder, um novo CEO, mas o controlador não sai de cena. Então, eles assim me deram muita autonomia e continuam me suportando muito nas coisas que eu preciso escolher no dia a dia. A gente falou muito no último bloco sobre essa dependência que nós temos nos últimos tempos da China em relação ao seu setor. O setor ali siderúrgico, né? Como é que vocês têm acompanhado a desaceleração da economia chinesa? Olha, o impacto da transição pela qual a China está passando, ele é muito maior do que no nosso setor específico. Eu acho que é muito importante a sociedade, muito importante as pessoas entenderem qual é o momento atual da China. E qual é esse momento? A China passou pelos últimos 30 anos por um momento onde o que mais fez relevância foi o crescimento econômico. Esse crescimento econômico da China ele foi baseado em 3 grandes pilares. Infraestrutura, que correspondeu por 50% do crescimento da China nos últimos anos, o mercado imobiliário, talvez uns 30%, e exportação. Esses foram os 3 grandes pilares dos últimos anos da economia chinesa que trouxeram a China ao momento que ela está. Mas esses 3 pilares já estão deixando de existir. Então, a infraestrutura na China está praticamente pronta. Tu vai numa cidade igual Xangai, 4 aeroportos, não vai ser construído o 5º ou 6º, a infraestrutura está construída. O mercado imobiliário, embora haja oportunidades regionalmente, ele está feito. E a exportação, a China não vai mais conseguir exportar commodities, aço, até pela questão de emissão de CO2. Só que existe uma transição desses 3 grandes pilares para 3 novos pilares que vão sustentar a economia chinesa nos próximos anos. O primeiro é um foco no consumo interno, no mercado interno. O segundo pilar é o que se chama de manufatura digital. Então, produzir produtos de altíssimo valor agregado, com altíssima tecnologia. E o terceiro pilar é a economia verde. Veículos elétricos, energia renovável, muita energia solar. A China colocou no último ano capacidade de energia solar em um ano maior do que os Estados Unidos têm. Né? Então, esses 3 grandes pilares que vão sustentar a economia chinesa, só que tem uma transição.
Enquanto essa transição não acabar, a China vai continuar exportando muito, porque é uma forma que ela tem de garantir empregos, de garantir com que continue tendo um crescimento do PIB até que esses 3 pilares se concretizem. Então, essa decisão da China de continuar exportando, essa situação que nós estamos enfrentando agora, ela afeta não só o aço, mas outros segmentos. Então, entender que a China daqui a talvez a 10 anos não esteja exportando mais, isso vai acontecer, só que tem um período de transição. A gente precisa passar por ele. Empresas como a nossa, setores como o nosso, precisam, nesse momento, de medidas de governos, como tem sido tomado em outros, para criar as condições para que a indústria continue existindo e no futuro, quando mais a China não estiver presente, a gente possa continuar ocupando o espaço que a gente sempre ocupou. Você falou muito do setor mobiliário da China, né? Como é que ele está? Qual que é a real situação desse setor na China? A gente acompanha muito de perto, ele tem enfrentado dificuldades já há alguns anos. A China tem tentado colocar medidas de curto prazo para tentar manter esse segmento, como eu comentei, ainda vivo, até que essa transição aconteça. Mas não existe mais essa pujança como existia no passado. Isso faz com que esse aço que é produzido e que foi consumido para construir tudo isso na China, ele precisa encontrar um destino internacional. Para as pessoas que estão nos ouvindo, Bruno, terem uma ideia, o Brasil anualmente ele consome em torno de 4 milhões de toneladas do vergalhão, que é o aço mais básico, o vergalhão para a construção civil, 4 milhões. A China são 400 milhões. De 4 no Brasil para todas as construções que a gente vê para 400 milhões. Não precisa mais de 400 milhões de vergalhão. Para onde isso vai? Aí vem novamente o que eu comentei, esse aço vem procurar mercados, né? Um aço que é subsidiado pelo governo local. E esse aço vai encontrar hoje no planeta locais onde não exista mecanismos de proteger a indústria local contra essa competição desleal. O Brasil, nesse momento, ele está aberto para isso, esse aço tem penetrado. Então, o nosso debate não é para fechar o Brasil, não é para combater a abertura comercial. É que a gente tem uma competição justa, uma competição isonômica, para que a gente possa, nesse momento, colocar o que a gente tem de melhor, a capacidade nossa de competitividade. A indústria de aço, ela não está ameaçada no Brasil? Ela está ameaçada, absolutamente ameaçada. Porque esse aço que chega aqui a preço abaixo do custo de produção internacional, nosso, da China, ele tem penetrado aqui no Brasil e tem tirado o mercado nosso. Nós fechamos capacidade produtiva, nós temos pessoas que a gente tem, de alguma forma, encontrado todas as alternativas possíveis e viáveis para que a gente não precise desligar essas pessoas. Então, o impacto tem sido muito significativo. Então, o nosso debate com o governo federal é que ele consiga colocar medidas de defesa comercial para que possa combater essa competição, que ela não é justa, não é isonômica e tem prejudicado muito as nossas operações no dia a dia aqui no Brasil, de todo o setor de aço. Gustavo, a gente tem uma última pergunta de um colaborador seu, de um profissional da sua empresa que resolveu fazer uma pergunta para você. Oh, que legal. Olá, Gustavo. Eu sou Daniela, da Redução 1, aqui da unidade de Ouro Branco. E eu gostaria de saber para você como o tema de segurança psicológica deve ser trabalhado dentro das empresas. Segurança psicológica. E aí, Gustavo? Primeiro, fazer um agradecimento para a Daniela, que está muito tempo já com a gente, né, lá na nossa usina de Ouro Branco. Esse é um tema, eu diria, Bruno, ele é um tema relativamente novo, esse tema acadêmico de segurança psicológica. Onde é que ele se encaixa nessa busca contínua que eu tenho tido e que a Gerdau tem tido para a gente liberar todo esse potencial criativo das pessoas, né? É muito comum que hoje, no ambiente de trabalho geral, as pessoas fiquem com muito medo de colocar suas opiniões, porque elas são julgadas, elas são criticadas, né? Pessoas mais jovens, como a gente comentou, que às vezes entram no programa de trainee, vão numa reunião, elas ficam acanhadas de levantar a sua mão. E muitas pessoas assim que têm histórias incríveis, né? Me lembro recentemente, eu participei de uma reunião, uma jovem engenheira trainee, ela tinha tido uma experiência incrível de trabalhar numa loja com o pai dela. Ela tinha uma visão de cliente que era desconcertante até para quem tinha mais experiência. E muitas vezes essas pessoas que têm histórias incríveis, que têm um potencial criativo incrível, eles entram no debate, eles não se sentem seguros. Ficam caladas. Ficam caladas. Várias experiências ali. Exatamente. Né? Então imagina o potencial que as empresas
perdem de conhecer seus clientes, de conhecer seus desafios, de buscar soluções para os grandes desafios, porque as pessoas não se sentem confortáveis, seguras de levantar a mão e expressar a opinião. Então esse conhecimento de segurança psicológica, ele vem ao encontro de criar um ambiente onde as pessoas possam ser quem são, colocar suas ideias, colocar seus pensamentos, sem medo de serem julgadas, sem medo de serem mal avaliadas. Então esse é um conhecimento que a gente tem trazido há alguns anos na Gerdau, que tem permitido com que a gente encontrasse, ou a gente encontra atualmente, soluções que a gente nunca havia encontrado anteriormente para problemas complexos que estão aí no nosso dia a dia. Muito legal esse conceito. É muito legal mesmo. Agora, deixa eu falar de emissão de carbono, porque o setor siderúrgico, primeiro que tem aquela quase mística de ser um setor aí meio cinza, né? E que emite muito carbono. Vocês têm um projeto muito ambicioso, né? Até 2050 é zerar o carbono? Até 2050? Sim, a nossa ambição até 2050 é a gente ser carbono neutro, né? Muito embora, Bruno, a nossa emissão, pelo modelo de negócio que a Gerdau tem, ela seja uma emissão de CO2 ou de carbono que seja abaixo da média mundial. Então, a gente já vem ao longo dos anos criando modelos de negócio, desenvolvendo modelos de negócio que são muito competitivos do ponto de vista de emissão de CO2 para a atmosfera. Na verdade, eu queria que você explicasse até para a nossa audiência, porque o produto de vocês é feito de reciclagem, né, da sucata metálica, não é? Quase 80% da capacidade 80%. Produtiva da Gerdau é feita através da reciclagem da sucata metálica. A gente sempre enxergou isso como um modelo de economia circular muito sustentável. Mesmo antes de todo o debate de emissão, mesmo antes do aquecimento global, de ESG. Então, esse modelo no qual a gente recolhe nas ruas aquela bicicleta velha, aquele fogão que foi descartado. A gente tem, hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, 1 milhão de pessoas que vivem de reciclagem, da catação, das cooperativas. 1 milhão de brasileiras e brasileiros que tiram o sustento diário através da reciclagem metálica. Então essas pessoas estão por aí recolhendo, como eu comentei, a bicicleta velha, o fogão antigo. A gente recolhe, leva para as nossas plantas, a gente funde esse material e produz novos produtos de aço, porque o aço ele tem essa vantagem, ele é infinitamente reciclável. O aço que foi uma bicicleta ontem, ele pode ser um pedaço de uma nave espacial amanhã. Então esse foi um modelo de negócio que a gente apostou durante muitos anos. Então a reciclagem da sucata, ela permite uma emissão de CO2 para a atmosfera muito baixa comparativamente à emissão de uma produção tradicional de aço numa rota de minério de ferro, de carvão metalúrgico. Então para nós tem sido um modelo de negócio muito vencedor e é um modelo que a gente acredita que vai cada vez mais crescer no mundo. E à medida que novas tecnologias foram sendo incorporadas, a gente vai transformar essa emissão que já é baixa num modelo de negócio onde a gente consiga produzir aço com emissão neutra. Então essa é a nossa ambição. Agora, o projeto, o plano de vocês é ambicioso, né? Vai ter, para atingir essa meta de vocês, vai ter mais produtos sendo reciclados? Como é que vocês vão alcançar isso? Então, a reciclagem é interessante, que à medida que a economia vai se desenvolvendo, o país vai ficando mais rico, mais sucata tem. Porque é muito comum em países como o nosso, da América Latina, a família às vezes vai utilizar uma geladeira durante 20 anos. Em economias mais maduras, se troca equipamentos como esse em intervalos de tempo menores. Então, é esperado que ao longo do tempo, a quantidade de sucata a ser reciclada, ela cresça. A gente tem visto isso no Brasil. Tu olha ao longo dos últimos anos, o Brasil desenvolvendo a economia, as famílias tendo mais poder aquisitivo, mais poder de compra, a sucata disponível para reciclagem ela tem crescido. E assim que foi em países como Estados Unidos, Europa. Então essa é uma tendência natural à medida que a economia do país ela vai se desenvolvendo. Ô, Gustavo, ao longo de toda essa entrevista, você me pareceu um cara muito tranquilo ao falar todas as respostas e eu imagino tranquilo também na hora de você gerir uma empresa do porte da Gerdau. Alguma coisa te irrita? Não, nada me irrita. Nada? Nada. Primeiro porque a irritação é uma coisa que eu controlo.
Eu sempre falo... Mas você aprendeu a controlar Sem ou dúvida. desde moleque você já era um cara que nada te irritava? Não, eu me desenvolvi muito, eu aprendi muito. Eu sou uma característica de pessoa ao longo da minha história, daquele que gosta de falar muito e ouvir pouco. Então a escola que eu mais frequentei nos últimos anos foi a escola do aprender a ouvir, de ter empatia. Então isso se desenvolve, não é simples, para mim não foi simples, mas eu não deixo de frequentar um dia a escola do aprender a ouvir. Então essa tranquilidade de não irritar é uma coisa que eu aprendi a controlar. Então desde aprender meditação quando eu estive na Índia, eu faço artes marciais há muito tempo, sou praticante de karatê, então fazendo os meus katas também tu aprende, né, a se concentrar, a se controlar. Então eu aprendi a não me irritar, porque coisas como essa tu tem um controle disso, mas tu tem que colocar de fato energia para tu resolver problemas como esse, e a capacidade de ouvir é uma delas. Esse tu é de Minas Gerais? Ou é da onde? Olha, eu sou que lugar do Brasil? Eu sou um brasileiro, assim, eu viajei tanto pela Gerdau, tive tanta oportunidade de morar em cidades brasileiras ao longo dos últimos anos, né, fora as oportunidades que eu tive fora, que eu fui acumulando um pouco, assim, das características regionais, né? Então é o tu agora, é o ai amanhã, então acho que esse Brasil é tão incrível, as pessoas são tão extraordinárias, que talvez uma dica, assim, uma coisa que eu aprendi na minha história, assim, não entenda a diferença como um problema, né? A diferença, ela engrandece, ela não diminui. Então, quando a gente tem esse olhar de entender as pessoas, entender a diferença como uma coisa incrível que pode te melhorar como líder, como ser humano, então eu sempre vi isso, né? Então eu aprendi o tu, aprendi o sotaque, assim, maravilhoso dos estados do Nordeste. A gente falou da minha família, a Mariana, muito orgulho dela ser uma pernambucana, o Lucas, muito orgulho dele ser baiano. Então, o Brasil é um país incrível. Tudo. Pernambuco e Bahia. Gustavo, quem são as suas... Você falou muito agora sobre papel de liderança, né, de líder. Quem são as suas referências? Olha, eu prefiro não... Eu nunca gosto de dizer uma pessoa em si, mas eu gosto do processo, do método. Então, assim, eu sempre dediquei muito tempo com mentoria e coaching. Eu dedico muito tempo de buscar ajuda das pessoas que podem contribuir com a minha evolução. Então eu tenho mentores que são acadêmicos, estrategistas, tenho mentoria reversa, onde jovens e pessoas de grupos subrepresentados me ajudam a compreender melhor como as coisas se passam no Brasil. Eu continuo tendo muito coaches para me ajudar naqueles temas que eu preciso evoluir como ser humano, como líder, como cidadão. Então, eu continuo tendo um coach que me ensina a aprender a ouvir. Então, eu foco muito mais no processo do que nos nomes. Eu acho que todo líder, ele deveria dedicar tempo para procurar pessoas que podem ajudar a sermos seres humanos melhores. E como é que você se imagina daqui a 10 anos? Você é um cara jovem, né? Olha, eu acredito que todo ser humano, ele deveria pensar nas duas datas mais importantes que ele tem na sua vida. Isso eu aprendi há muitos anos, assim, que as duas datas mais importantes que a gente tem na nossa vida, a primeira é o dia que a gente nasce, e a segunda data é o dia que a gente descobre por que a gente veio a esse mundo. O dia que tu descobre por que tu veio a esse mundo, isso é transformacional. Tu entende o teu papel, as tuas contribuições, o teu legado. Então eu não me preocupo muito onde eu vou estar. Eu preocupo muito, assim, de cada dia que eu estou em pé nesse planeta, que legado, que contribuição que eu possa deixar para as pessoas, que eu possa deixar para a sociedade. Então, isso que me move. E por essa sua resposta, você já descobriu, não sei se faz muito tempo, o seu papel no mundo. Descobri o meu papel no mundo. Esse papel, ele se transforma diariamente, mas ele sempre vai passar por olhar para o ser humano e fazer com que aquele ser humano possa ter oportunidades, possa ter uma vida melhor, possa ter uma condição melhor do que ele tem hoje. Então, as pessoas sempre no centro de tudo. Muito bem. Nós conversamos nesta edição do Show Business com Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, uma das maiores empresas do país e líder aí, tanto no país quanto no mundo, uma das gigantes aí do setor de siderurgia no mundo. Obrigado pela presença, Gustavo, aqui no Show Business. Eu agradeço e parabéns pelo trabalho que
que tem sido incrível e um enorme prazer, enorme alegria estar aqui com vocês. E eu agradeço, claro, a sua audiência, a sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.